né, do Mercosul, até mesmo da gente comparar ou fazer qualquer tipo de paralelo com a Europa, né, o bloco formado lá, até porque lá existe uma entidade, né, supranacional ali, tem a União Europeia, tem uma percepção de que tem um bloco, né? Aqui os países são independentes, não tem essa unidade toda, não tem essa autoridade, né, supranacional que acabe integrando todos os países. Além do que, aqui, pelo menos nos últimos anos, a gente tem visto bastante divergência ideológica na questão política, né, na condução dos rumos da política dos países. Até mesmo aqui o presidente Jair Bolsonaro tem falado bastante sobre uma expansão da esquerda em território do Mercosul, né, em território da América do Sul, e que isso acaba trazendo algumas consequências ruins e impedimentos para um crescimento de formação do bloco. Já diferente do que acontece na Europa, que a gente tem espectros políticos diferentes também, porém a União Europeia acaba tratando ali dos interesses de todos os países, aparentemente de uma forma igualitária. Eu queria entender a sua visão sobre esse jogo, né, de divergência política, divergência ideológica, se isso acaba enfraquecendo a possibilidade dessa criação mais forte, dessa relação mais forte entre os países do Mercosul e até mesmo numa política externa, numa política internacional que priorize ali o bloco, né? Essas divergências, essa falta de relação, esse enfrentamento acaba trazendo consequências negativas para o bloco e, consequentemente, para os países? Então, sim, né, num primeiro momento, sim, a gente não, sempre que há divergências políticas, né, isso vai dificultar as negociações, então os países vão ter maior dificuldade de chegar num denominador comum. Todas as decisões dentro do Mercosul, elas são decisões que precisam de consenso. Tá? Embora sejam 4 países, como eu disse, a Venezuela está temporariamente suspensa, se os 4 países não chegarem num denominador comum, digamos assim, não vai, nada vai para frente. Tá? Nada vai para frente. E eu diria que isso é um dos pontos que dificulta a chegada do Mercosul num nível de mercado comum, que é o seu objetivo. Né? Hoje, o Mercosul, ele constitui uma união aduaneira imperfeita. Por quê? Porque a tarifa externa comum, ela ainda não é aplicada a 100% dos produtos comercializados, né? das mercadorias comercializadas. Então, o Mercosul, ele não conseguiu nem completar a fase da união aduaneira, né? Então, o que dirá chegar no mercado comum? O que é um mercado comum? No mercado comum, você tem livre circulação de pessoas, de fato isso a gente até já tem no Mercosul, mas você vai ter livre circulação de serviços, você vai ter livre circulação de capitais, praticamente a gente não tem pouquíssima regulamentação sobre livre circulação de serviços no Mercosul, o que dirá ainda sobre livre circulação de capitais, né? A gente teria que ter uma coordenação de políticas macroeconômicas, né? Então, por exemplo, as taxas básicas de juros, né, elas não teriam que ser, qualquer aumento de taxa, por exemplo, aumento de Selic, teria que ser negociado junto com os outros países, não haveria uma taxa básica para os 4, mas qualquer negociação, qualquer política econômica interna, ela teria que ser negociada entre os 4 países do bloco. Eu, particularmente, acho muito difícil isso acontecer. Realmente, a gente tem muitos impasses políticos e divergência de nível de desenvolvimento dos países, né? Você vai comparar, sem desmerecer, mas você vai comparar o desenvolvimento do Paraguai com o desenvolvimento do Brasil, por exemplo, são países muito distintos, né? Então, tem a questão política, as divergências políticas, e tem a questão do nível de desenvolvimento dos estados, que dificulta muito essa coordenação de políticas macroeconômicas. E sem isso a gente não vai se tornar um mercado comum. Então eu, particularmente, né, sou um pouco pessimista para a gente chegar no estágio de mercado comum, que é o objetivo do Mercosul, né? O nome é Mercado Comum do Sul. E a gente não é um mercado comum, e a gente não tem nenhum um horizonte assim de, olha, vamos efetuar um mercado comum de fato em 10 anos, em 15 anos. Não tem. Isso na União Europeia, eles atingiram o mercado comum em 1992.
né? Então, claro, a União Europeia foi um bloco que começou lá na década de 50, a gente tem que considerar isso também, mas ela ficou, o desenvolvimento ficou paralisado entre a década de 60 e o final da década de 80 em razão da Guerra Fria. E depois o andamento para a formação do mercado comum foi muito rápida. E quando o mercado comum foi criado em 1992, eles deram um passo extra, eles criaram uma união econômica e monetária, que não é 100% perfeita, porque o euro não é uma moeda aplicada a todos os países, né? Mas é um outro tipo de desenvolvimento, é um outro tipo de objetivo, né? Eles criaram instituições que têm que podem tomar decisões de caráter supranacional. Tá? E essas decisões, elas são principalmente na área econômica, na área ambiental, na área comercial, na área de direito de concorrência, na área de serviços, de capital, só que a gente não tem essa decisão aí na área de política externa de segurança, né? Eu sempre gosto de dizer que a União Europeia, ela é, sim, um bloco com decisões supranacionais, né, mas muito na área econômica e comercial. Na área que vai para conflito internacional, a gente está vendo muito assim falar em União Europeia hoje, porque hoje de fato existe uma união, existe um consenso em relação à Rússia e em relação à Ucrânia, né? Que a Rússia é o Estado agressor. Mas, por exemplo, se a gente voltar no Iraque lá em 2003, a gente teve o Reino Unido apoiando a invasão ao Iraque em 2003 e os franceses se posicionando contra, e a Espanha se posicionando contra, a Alemanha se posicionando contra. A gente não tem uma unidade na área de conflito especificamente, né? Por quê? Porque na área de guerra, na área de segurança internacional, a União Europeia, ela necessita, sim, de uma coordenação de políticas, ou seja, todos os governos devem chegar num denominador comum. Mas eu diria assim, na União Europeia é especificamente essa área de segurança que precisa de um acordo. Às vezes não é acordo. Às vezes não há, justamente pelas divergências políticas. Só que a União Europeia ela é muito mais avançada que o Mercosul, porque é somente nessa questão de segurança que às vezes né, que eles vão precisar chegar numa decisão de consenso. Tirando a área de segurança, a gente vai para a área tecnologia, área de comércio, né? Não precisa mais, basta a maioria. Né? Então, basta a maioria dentro do sistema de supranacionalidade. Então, se tiver um voto vencido, um país que seja voto vencido, ele vai ter que aceitar a decisão numa área de comércio, por exemplo. Né? Então, porque quando a União Europeia foi criada, quando ela criou essas instituições com decisões de caráter supranacional, lá na década de 90, no início da década de 90, né, os países criaram um sistema que tinha essa tomada de decisão. Então, qualquer governo que viesse na França, que viesse na Itália, que viesse na Alemanha, depois, ele não pode mudar esse sistema. Essa foi uma das razões do Brexit, uma das, né? Temos outras, mas essa questão da política da supranacionalidade nas questões econômicas, comerciais, ambientais, tecnológicas, etc. Enfim, é difícil assim fazer um resumo, porque a gente tem vários pontos, né? Mas eu não sei se eu consegui assim, te responder, sabe?